Obrigado, papai. Obrigado a Deus pelo teu cuidado, obrigado por esse dia. Obrigado a Deus pelos pedidos, Senhor. Nós queremos colocar a vida da irmã Jane. Nós queremos colocar a vida do esposo dela. Toda essa família, papai. Faça o teu querer, faça o teu agir. Guarda o coração da irmã Jane. Guarda, renova as forças dela, papai. Que ela, neste momento tão difícil, ela possa estar a cada dia solidificando a sua fé em Ti. Que a cada dia, ó Deus, ela possa estar buscando conforto, possa estar buscando segurança na Tua palavra. Fala ao coração dela, fala à vida dela. E ali naquele hospital onde ela está, naquela clínica, ela possa ser um instrumento da Tua graça e da Tua paz para aqueles que estão ao redor dele. Te pedimos pela vida do pai do irmão Daniel. Obrigado, papai, pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus, pela viagem que ele vai fazer, vai estar aqui conosco. Sabemos que são bênçãos Tuas e a oportunidade de podermos revê-lo novamente. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos pedir pela viagem do pastor Max, pela estadia dele lá na Virgínia, ó Deus, pelo o que foi tratar, pelo progresso daquela igreja, mais uma agência de propagação do Teu Evangelho. Que ali possa ser mais um local onde o Teu nome vai ser glorificado e onde o Teu nome vai ser exaltado. Fala conosco hoje. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Reis 4. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 37. O que falar da mãe? Eu achei interessante que cada criança tem uma percepção, né? Capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 37. Cada filho tem uma percepção. E cada filho vê o pai e a mãe de uma forma completamente diferente. E nós podemos notar isso no vídeo. E eu queria dizer para você, você é observada 24 horas por dia. Você é uma pessoa em que seu filho te observa muito porque ele fica mais tempo com você. Então você tem uma grande oportunidade de fazer uma diferença muito grande na vida do seu filho. E hoje nós vamos falar sobre 4 mulheres. Em diferentes épocas. 4 mulheres que foram mães e que, acima de tudo, puderam demonstrar o amor e a graça de Deus sobre a vida dos seus filhos. E antes de eu começar, de nós falarmos sobre 2 Reis 4, de 8 a 37, eu queria dizer para você uma coisa. Nós temos uma mãe em comum. Gênesis 3:20 nos fala o seguinte: Eva e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Qual que é a sua mãe? Quais são as qualidades que a sua mãe tem? Eu e você temos uma mãe comum, uma mãe perfeita, uma mãe que falhou e que mesmo assim Deus, na sua infinita graça e misericórdia, continua escrevendo a história. Se nós entrarmos no texto que nós falamos, de 2 Reis, de 4 a 8, ele fala sobre uma mulher. E essa mulher, no texto, não fala o nome dela. E aqui eu queria colocar o nome de Esperança. Queria que nós chamássemos Esperança. Ou podemos melhor, que você colocasse o seu nome no lugar dela. Então aqui hoje, nós estamos falando sobre a mãe Mami, a mãe Rose, a mãe Elbia, a mãe Amparo,
a mãe Marli, a mãe Ruth. Nós estamos aqui hoje e você pode pôr seu nome ali, porque essa mulher era uma mulher invisível. Não se tem o nome dela no texto que nós vamos ler. Não, você não encontra. Mas aqui ela nos ensina algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com você. E o interessante que você pode ver é que a sua fase de mãe começa desde o primeiro momento quando você descobre que está grávida. Não é? Ellen? Cadê a Ellen? Ali. Não é, Ellen? Da noite para o dia mudou, né? Aí você pensa assim, 9 meses. Irmã Ruth, só tem saudade da gravidez que só teve da Melanie e guarda saudade? Ai. Qual é a mãe que não tem uma lembrança boa e uma lembrança ruim? Ruim que eu digo assim, um desconforto, um enjoo, mas toda aquela fase, os 9 meses, é uma fase onde ela está se preparando para a chegada desse bebê. E aí quando ela chega nesse bebê, ela vira uma leoa. Ela quer ficar somente juntinho com ele, guardadinho, debaixo dos braços dela, e em cada momento, para ver se ela pudesse ficar sozinha, só ela e o bebê, ela ficaria. Porque é mãe. E hoje nós estamos aqui para relembrar isso. Mas relembrarmos não de totalmente falar assim, você é a melhor mãe do mundo. Mas eu quero dizer para você, você é aquela mãe que Deus usou e continua usando para o crescimento espiritual do seu filho. Nós, como pais, temos a responsabilidade de ser sacerdotes do nosso lar. Mas a mãe é uma coluna espiritual. A mãe é aquela que está ali 24 horas com a criança enquanto o pai está trabalhando. E hoje nós vivemos uma sociedade que, além da mulher ter esse papel, ela trabalha também. Então há uma responsabilidade muito grande. O provérbio diz o seguinte, que quando nasce o bebê, ela já foi mãe. E ao gerar essa criança, ela dá tudo para o seu filho. O dom divino do amor de Deus se torna prático, real, e move essa mãe para cuidar de uma forma sobrenatural. Quem é que não ficou sem dormir? Quem é que muitas vezes só vai ter ficado sem comer alguma coisa para dar para o seu filho? Há ações que muitas vezes nós não entendemos e, apesar de todas as dificuldades, nós nos surpreendemos com os enormes desafios que acontecem. E aqui, nesse texto que é um texto longo, eu queria ler algumas passagens com você. Nós podemos ver aqui que, como Eva, e vocês tiveram um privilégio. Hoje você tem fralda mais fácil. Naquela época antiga, era fralda de pano. Imaginem bem Eva, que não tinha uma mãe para ajudar ela. Como é que foi a criação daqueles filhos? Minha irmã, você não nasceu sabendo ser mãe. Você foi aprendendo aos poucos. Você foi a cada dia tendo mais experiência. Mesmo naqueles momentos que você se sentia sozinha, ou com pouco ou nenhuma ajuda, você sabia que Deus estava cuidando e guardando você. Deus estava no seu caminho a cada dia. E eu queria compartilhar com você a mulher sunamita. Não tem nome. Ela morava numa cidade de Sunem. E este exemplo dessa mulher, ela nos traz a mostrarmos uma coisa interessante. E eu queria que você compartilhasse no versículo 8 a 10 desse texto que nós abrimos aí. Olha para você ver. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para fazer uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por ali,
ele entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que esse homem passa sempre por aqui e ele é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier na nossa casa, poderá ficar ali. Aquela mulher casada, bem-sucedida, ela reconheceu o profeta. E o profeta sempre passava naquela cidade. Então ela falou assim: já que ele passa aqui, eu quero ouvir a palavra de Deus. Vamos separar um lugar onde ele pode ficar, onde ele vai ter uma liberdade maior. Aqui fala quarto, mas era um local separado onde ele tinha a cama, a lamparina, uma mesa, e era o lugar dele. Então quando ele chegava ali, ela sempre estava na expectativa de ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher quer nos ensinar algo. Precisamos estar prontos a ouvir a voz do profeta. Precisamos estar prontos a cada momento ouvir a mensagem que Deus tem para as nossas vidas e que possamos a cada dia transmitir essa mensagem. Mas o texto continua nos mostrando algo. A partir do versículo 11, ele fala assim: o Deus é o provedor daquela mulher. Quando Eliseu viu a bondade daquela mulher, ele falou assim: o que eu posso fazer para ajudar essa mulher? Aí eu vou conversar com o comandante do exército, eu vou conversar com o rei. Ele queria fazer alguma coisa que pudesse abençoar a vida daquela mulher. E Geazi, que era o seu assistente, falou para ele assim: esta tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Aquela mulher era uma mulher feliz. Ela vivia plenamente. Ela tinha uma casa, um marido, ela vivia junto do seu povo. E quando foi indagada se ela queria alguma coisa, ela falou: não, estou bem, tranquilo. Mas olhem bem o que o assistente de Eliseu falou para ela. Então o profeta perguntou a Geazi: o que nós podemos fazer por ela? Geazi respondeu: você observou que ela não tem filhos? Ela é velha, média idade, o marido já é mais velho ainda, e ela não tem filhos. Como é que a continuação, a genealogia dessa família vai continuar se ela não tem filhos? E aí o profeta manda chamar essa mulher. Aí ele fala assim: então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos seus braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Ela não acreditou no que o profeta estava falando com ela. E o profeta começa a mostrar para ela que o que ele estava falando iria acontecer na vida dela. Assim como todas as mulheres daquele tempo, a mulher sunamita também tinha o sonho de ser mãe. Qual mulher que não tem sonho de ser mãe? Por causa da idade, por causa dos afazeres que ela tinha, ela passou o tempo. Mas no fundo do coração, ela tinha uma esperança. E este era o sonho que foi resgatado por Deus para aquela mulher. Conforme o profeta falou, essa mulher se engravidou e teve o seu filho 1 ano depois. Aí eu falo para vocês: uma mulher bem de vida, com um marido, um lar, uma família, ganhou um filho. Ganhou na loteria. E a vida continuou. E a vida estava seguindo o caminho normal.
mas sempre existe um mais. Essa criança nasceu, essa criança cresceu, mas um dia essa criança passou mal. Qual dos seus filhos não passou mal um dia? Qual dos seus filhos que não teve um problema que você ficou muito preocupado? Com esta tsunamita aconteceu a mesma coisa. E essa criança passou mal e veio a falecer. Imaginem bem o coração desta mulher. O sonho dela, aquela criança. Você hoje, e eu tenho certeza que você daria sua vida pelo seu filho. Aquela mulher estava com aquele corpo nas mãos e não decepcionada, mas triste porque algo diferente aconteceu. Mas ela não perdeu a esperança e ela falou assim: o que o profeta falou comigo que eu teria esse filho, por que ele iria ser levado dessa forma tão drástica? Então essa tsunamita vai atrás do profeta e chega lá naquele profeta e fala assim: olha, o meu filho morreu. E aí o profeta fala assim: Geazi, vem cá, vá na frente e vai lá e veja a criança. Geazi foi, mas a mãe não se conformou somente com que o servo fosse. Falou assim: olha, eu só vou sair daqui agora se o senhor for comigo para lá. Se o senhor não for, eu não saio. Que mãe decidida. Que mãe que amava o seu filho. E aí o profeta não teve outra alternativa de poder ir lá onde estava. Se você continuar a ler o texto, você vai ver que ele se deitou sobre essa criança, ele respirou em cima da criança. Não foi uma vez, a Bíblia nos fala 7 vezes. 7 vezes é o número da perfeição. E no final do versículo 37 fala que essa criança voltou à vida. O sonho daquela mulher voltou. O sonho daquela mulher estava de novo vivo nos braços dela. Mãe, não perca a esperança no seu filho. Há um texto, e ele nos fala muito bem, Mateus 7, de 7 a 8, que tem um poder muito grande. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Glória a Deus. Qual é a dificuldade que você tem com seu filho hoje? Seu filho está nas drogas? Seu filho não está na igreja? Seu filho tem algum problema que está dificultando o relacionamento com vocês? Se coloque aos pés do Senhor. Ame o seu filho. Busque a vontade de Deus, para que Deus possa ministrar graça, para que você possa ter esperança de que essa criança ainda possa ser para a honra e a glória de Deus. Você criou essa criança para que o Senhor fosse glorificado. A sua gravidez foi uma gravidez de honra e glória ao nosso Deus. Por isso você tem a responsabilidade de buscar a vontade e ensinar o seu filho. Observe o que eles falaram no vídeo. Tem coisas que a gente nem imagina. Mas eu queria ir um pouquinho mais além. Queria falar de uma segunda mamãe. E essa mamãe tinha uma vovó. Aliás, a mãe tinha mãe. E esse rapazinho é o nosso caro amado e amigo Timóteo. Paulo, em dado momento, levando Timóteo ao Evangelho, ele reconheceu o cuidado da mãe
Olha para vocês verem. A avó Lloyd e a mãe se chamava Eunice. Há um ditado que fala que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Por trás de Timóteo tinham duas mulheres. Duas mulheres que serviram a Deus. Mãe e avó. Exerceram uma grande influência sobre a formação cristã e sobre a formação de homem deste grande servo de Deus. E Paulo reconheceu isso na vida dele, que além dele cumprir o papel maternal na vida dele, elas cuidaram da vida espiritual daquela criança. Lloyd ensinou a sua fé à sua filha Eunice. E Eunice transmitiu aquilo que sua mãe passou para Timóteo. Não foi só Paulo que falou isso. Se nós buscarmos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que Pedro também elogia o caráter de Timóteo. E aí eu falo para você, mamãe, tem uma responsabilidade muito grande de formar o caráter do seu filho. De ensinar a ele as primeiras letras, de ensinar a ele a palavra de Deus. Não transfira, não passe para outro a sua responsabilidade. Não passe para ninguém a sua responsabilidade de poder exercer o seu papel como mãe. E a Bíblia continua nos mostrando que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, ele aprendeu a palavra de Deus bem cedo, e aquele aprendizado deve-se à sua avó e à sua mãe. A maior parte do tempo dos nossos filhos não é na igreja. Nós passamos 2 horinhas aqui, 3 horinhas, mas você, mamãe, você, papai, tem a importante missão de educar essa criança. Olha o que Provérbios 22:3 fala. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não vai se desviar. Uma mãe espiritual ensina a palavra de Deus para seu filho. Mas além dela ensinar a palavra de Deus, ela vivia aquilo que ela pregava. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. E havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho daquele homem. Ele tinha um bom testemunho porque ele aprendeu da mãe e da avó. O seu filho vai dar um bom testemunho, vai ter um bom caráter, se ele vê isso na sua vida. Embora nós não saibamos muita coisa dessas mulheres, nós não sabemos se elas conheciam muita palavra, nós não sabemos como era o sucesso delas, mas o que elas conheciam de Deus, elas transmitiram para a vida do seu neto. Amém. Para a vida do seu filho. Mamãe, você tem um papel importante na minha vida. Mas a gente não vive só de uma mãe tranquila, a gente encontra uma mãe que arrisca a sua vida por causa dos seus filhos. E aí eu queria levar você a um texto que está em Êxodo 2, de 1 a 10. Existe uma mãe chamada Joquebede, que contra todos e todos, contra o decreto do rei, queria matar todas as crianças. Ela arquitetou um plano para que seu filho pudesse sobreviver. Nós sabemos da história. Nós sabemos o final da história. Mas eu digo para você, como é que estava o coração daquela mãe naquela situação?
na iminência de que ele poderia ser decapitado, morto, porque havia uma ordem do rei. Joquebede prepara um plano, e esse plano era para que ela não se desistisse do seu filho. Ela montou um plano para salvar, e ela não fez de uma forma comum. Se nós continuarmos lendo, nós podemos ver que Deus honrou o gesto daquela mulher, a audácia dela, e transformou Moisés no homem que Deus usou para libertar o seu povo. O que você espera do seu filho? O que você espera da sua filha? O que você, quando deita na sua cama, você fala: olha, minha filha vai fazer isso, olha, minha filha, quais são os seus sonhos para os seus filhos? O que você tem feito hoje vai impactar o seu filho no futuro. Mesmo que ele não esteja nos caminhos do Senhor, ele vai se lembrar daquilo que a mamãe, a vovó ensinou para ele. Pode estar nas dificuldades que tiver, mas sempre vai lembrar: mamãe me falava isso, mamãe fazia aquilo. Lembre-se, irmão, você tem essa importante missão que Deus instituiu a você, de ser o instrumento de Deus para a formação do caráter dessa criança. A filha de Faraó encontrou o cesto e pegou aquela criança. E o mais interessante é que quem é que cuidou dessa criança quando ela estava lá com a princesa? A mãe. Olhem bem os planos de Deus. Tem momentos que nós queremos manipular e fazer do jeito que a gente quer. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus ministrar a graça. Muitas vezes nós atrapalhamos os planos de Deus porque nós queremos fazer do nosso jeito. Antes de você tomar uma decisão, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Joquebede com certeza fez isso. E ela teve uma oportunidade de ouro de criar aquela criança, um privilégio que nem todas as mães daquela época tiveram. Na fase mais importante daquela criança, a mãe estava ao lado dele e com a guarda da princesa. Ninguém podia tocar naquela criança. O que eu e você podemos aprender com a mamãe Joquebede? Confie em Deus em todas as circunstâncias. Seja corajoso. Não existe mãe mole. Existe uma mãe que vira uma leoa e que, se necessário for, ela briga por causa do filho. Terceira coisa, o que nós podemos aprender? Deus cuida de nós e Deus recompensa aquele que obedece à palavra dele. Deus te deu um privilégio de ser mãe. Honre esse privilégio. Deus, através das pequenas ações, pode transformar a vida de muitas pessoas. Um ato, uma palavra, uma atitude, uma correção, e nós podemos falar assim: o que Deus tem para a minha vida? Quantos lares mal sucedidos hoje são porque a base dele foi uma base que não tinha Deus na vida daquela família? Você tem esse papel importante. Eu tenho experimentado isso em casa. Muitas vezes a gente tem uma experiência nova, né? Tem uma neta e a Rose dá a vida pela neta. Essa semana a Rose passou uma semana assim, dormiu pouco,
trabalhou muito, mas toda vez que a neta precisava, a avó estava lá. Ai de alguém pegar a neta. Era só ela. Mas esse não é só o exemplo que eu vejo, não. Eu tenho certeza que cada um de vocês também viu isso. Na sua mãe, no seu pai, na sua avó. O cuidado que eles têm. E isto demonstra o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, existem coisas que são marcantes na nossa vida. Primeiro é o exemplo. O exemplo nos leva a longas caminhadas. E você é exemplo do seu filho, do seu lar. Segunda coisa, você é um testemunho de vida. Você é um exemplo de fé e de esperança. E seu filho está observando todas essas opções na sua vida. Nós poderíamos citar aqui quantas mulheres tinham. Tínhamos Sara também, tínhamos Ana. Ana chorava e achava que Ana estava bêbada. Olha, eu estou abrindo meu coração porque eu queria ser mãe. E Deus permite. E o que Ana faz? Ana leva o filho e entrega ao Senhor. Deus cumpriu o propósito na vida dela. E levantou um grande homem de Deus. Deus levanta homens e mulheres e coloca nas nossas mãos para que a gente possa juntos lapidar essa pessoa, trabalhar com ele. Vamos chorar muitas vezes? Vamos ter dificuldades? Vamos. Mas meu irmão e minha irmã, Deus está conosco. E Ele está nos guardando e cuidando de cada um de nós. A sua família precisa estar debaixo da vontade de Deus. As suas ações, os seus desejos, as suas vontades precisam estar debaixo do querer do nosso Deus. Aí Ele vai dar sabedoria e discernimento para você levar a missão que Ele te trouxe. Obrigado, mamãe. Obrigado porque eu vejo Deus na sua vida. Obrigado porque quando você me corrige, é porque você me ama. Da mesma forma, Deus corrige a gente, porque Ele ama a gente. Obrigado, mamãe, por Deus estar presente.